Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos atividades, vamos começar a matéria nova em língua portuguesa. Vamos começar com muita força de vontade para aprendermos. Não é isso? Vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre os verbos. O verbo de ação, estado, fenômeno da natureza. Hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Verbos. O que é verbo, gente? Verbos é a classe gramatical que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos entender um pouco? Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplo, o menino pula a janela. A palavra pula indica uma ação praticada pelo menino. Eu sempre falo que os verbos, eles são divididos em verbo de ação ou movimento. Um verbo de ação é aquele que indica movimento, que você movimenta, que alguém movimentou. Por exemplo, vamos lá. Quem são os verbos de ação agora, tia Elisângela? Correr, pular, dançar, correr, sorrir, gritar, pedalar, sambar, escorregar, esconder, girar, escovar, trabalhar, ensinar, lavar, dirigir, almoçar, comer, morder, viajar, arrumar, varrer, escrever, estudar e vários outros verbos. Os verbos de ação ou movimento, eles são terminados em ar, ou ir. Por exemplo, correr, pular, sorrir. Terminado em ar, ou ir. E os verbos de estado, tia Elisângela? Vamos lá no exemplo da nossa folha? Aqui, ó. O verbo de estado, o menino estar com saúde. O verbo de estado indica a forma ou estado como os seres se encontram. Triste, abandonado, com saúde, doente, nervoso, ansioso, chateado, feliz, alegre. Os verbos, eles indicam como ele está. Então, os verbos de ação, gente, são sempre... Os verbos de estado indicam, são estar, continuar, permaneceu. Aí você pode falar assim, o menino permaneceu triste, o menino permaneceu calado. Então, esse verbo de estar, continuou, ficou, permaneceu, são verbos que indicam o quê? Um estado que a pessoa ou o ser se encontra. Ah, tia, agora eu gostei dos verbos fenômeno da natureza. E o fenômeno da natureza, gente, são verbos que indicam o quê? Indicam, de uma forma geral, como o nome já diz. A palavra choveu indica um fenômeno da natureza. Olha aqui, hoje choveu bastante. A palavra choveu indica o quê? Um fenômeno da natureza. Quem são os fenômenos da natureza, tia Elisângela? Os verbos fenômenos da natureza são amanhecer, anoiteceu, choveu, ventou, relampejou, clareou, nevou e outros, muito calor, né, gente? Como nós estamos agora. Então, todos voltados para o quê? Para a natureza. Então, vamos lá revisando. Os verbos de ação são verbos que indicam o quê? Movimento. Pular, correr, sambar, gritar, pirraçar, estudar, trabalhar, comer, escovar, banhar, divertir, sambar, dançar. Tudo isso, gente, são verbos de ação, tá? Ação ou movimento. E os verbos que indicam estado? Indica a forma como os seres se encontram. Geralmente, os verbos de estado vai estar acompanhado por estar, continuar e permaneceu. O menino está triste. A menina está chateada. O homem permaneceu na prisão. O homem permaneceu no hospital. E os fenômenos da natureza? Palavra que indica o quê? Um fenômeno da natureza. Choveu, relampejou, trovejou, relampeou, nevou, ventou, tudo isso são palavras, são verbos que indicam o quê? Fenômeno da natureza. Olha o texto, vocês viram. 13 horas, o céu ficou escuro. Pássaros assustados procuravam abrigos.
Relampejou e choveu. Choveu forte, granizo nas vidraças, fortes enxurradas, ventania, folhas movendo-se ao vento, chuva por muito tempo. A chuva passou, o arco-íris brilhou e o céu ficou. Então, verbo é a palavra que indica ação ou movimento, estado ou fenômeno da natureza. Relampeou e choveu, fenômeno da natureza. Movendo-se ao vento, uma ação. O céu ficou escuro, ficou. O estado como o céu está, escuro. Dando continuação aqui, terceiro ano. Os verbos estados, está aqui para vocês verem. Os verbos, exemplo de verbo que indica estado. Olha aqui, ó. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar e encontrar. Prestem bem atenção para vocês saberem a diferença, tá bom, gente? Atividade de fixação. Vamos praticar o que aprendemos agora. Número 1. Circule os verbos presentes no texto. Aquele texto lá sobre o quê? O texto que eu acabei de ler com vocês. Pequeno texto aqui, gente, ó. Que a Tilisângela acabou de ler com vocês. Olha o texto aqui, ó. Vocês vão circular os verbos presentes no texto, ó. Ficou, procuravam, relampejou, choveu, choveu, movendo-se, passou e brilhou e ficou. São esses verbos que vão circular no texto. Número 2. Fique perto da mamãe. Número 2. Escreva no espaço abaixo os substantivos comuns presentes no texto. Cadê o substantivo aqui? Vamos lá? Vamos revisar também. Não podemos esquecer, porque nós aprendemos os verbos, esquecer dos substantivos, não. Quem são os substantivos aqui, ó? Horas, pássaros, abrigos, é o local onde ficam os pássaros, granizo, vidraças, enxurradas, chuva, arco-íris e céu. São substantivos comuns. Agora, olha aqui o exemplo para vocês verem. Número 3. Circule os verbos das frases abaixo. Os meninos brincavam de bola. Olha aqui, circulei os verbos. Brincavam. Papai me chamou para passear no parque. Tem 2 verbos. Chamou e passeou. Para passear. Entrei e falei com o diretor. Entrei, uma ação. Falei, segunda ação. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Sentir, do verbo sentir, correu. Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. És do verbo ser e conheces. A borboleta tem asas coloridas, do verbo ter, tem. Classifica os verbos abaixo em ação, estado ou fenômeno da natureza. Viajei de ônibus. Eu pratiquei uma ação, é um verbo de... Eu pratiquei um movimento, verbo de ação. Minha tia está triste, está, é o estado, como ela se encontra. Trovejou durante a noite, é nosso sonho, né, gente? Bastante trovão e chuva, que o calor tá demais. Trovejou, um fenômeno da natureza. Olha o exemplo, gente, vamos praticar, viu? Fenômeno da natureza. Eu sempre falo, gente, que os verbos, eles são o coração de uma frase. Imagina aqui, ó. Viajei de ônibus, minha tia doente, minha tia doente. A frase fica certa? Aqui, ó, menino no chão. O menino caiu no chão. Então, o verbo, ele é o coração de uma frase. Nós estudamos sobre os substantivos. Nós estudamos sobre os adjetivos que dá qualidade ao substantivo. E agora nós estamos começando hoje a aprender sobre os verbos que vai indicar ação ou movimento, o estado ou um fenômeno da natureza. Tia, o verbo é difícil, mas temos que praticar. Na número 5, 6, complete as frases com o verbo que você julgar necessário. Ontem fiquei calada. O motorista parou o sinal. O motorista ultrapassou o sinal. A noite estava fria. O homem caiu. O homem arrancou a escada.
O homem passou debaixo da escada. Um pássaro pulou na janela, pousou na janela. Todos estão alegres. O menino correu atrás da bola. Mário acordou cedo. Reescreva as frases abaixo pelos tempos adequados dos verbos. Ontem eu conheci um lobo do mar. Hoje está um bonito dia. No mês passado, os alunos estudaram verbo. Que legal! Verbos. Amanhã nós leremos ou iremos ler as redações. No próximo ano, eu estarei no 4º ano, se Deus quiser, né, 3º ano? Agora, forme frases usando os seguintes verbos abaixo. 3 frases usando verbo de ação. Verbo de ação. Vocês vão usar 3, por exemplo, estudar, passear. Eu gostei de estudar substantivo. Ou eu estudei para o simulado. Vou passear no feriado. Ganhei muitos presentes. Fenômeno da natureza, 3 e 2 frases usando o verbo de estado. Tá com dúvida? Vem aqui em cima e olha aqui os verbos de estado, escolhe 2 e produz 2 frases. Lembrando que vocês irão produzir 3 frases usando verbo de ação, 3 frases usando fenômeno da natureza e 2 frases usando verbo de ação, de estado. Beijo grande, fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde no coração, ó. Saudade, lindos. Não esqueçam de buscar a lembrancinha de vocês e devolver